Fala, meus queridos e queridas, bem-vindos a mais uma aula de armazenagem 1, matéria de logística, onde nós falaremos da área de estoques, de armazéns, certo? Então vamos para a nossa segunda aula da sequência. Se você perdeu a primeira aula, vou deixar um cardzinho aqui para você não acompanhar, não deixar de perder tudo. A aula 1 que já rolou, certo? Então, simbora para o nosso conteúdo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajude o professor Fábio. E deixa aquele like aí no nosso vídeo aí, se esse conteúdo tem ajudado vocês aí na área logística. Perfeito? Então, hoje nós falaremos sobre manuseio e movimentação interna de cargas. Então, dentro da armazenagem, é necessário ter uma ótima noção de como manusear e movimentar internamente as cargas nos galpões, nos centros de distribuições, porque nas operações de estoque, produtos acabados ou matéria-primas, temos os processos de recebimento de produtos, como nós já falamos na aula anterior. Então, você precisa ter um plano, um bom planejamento para movimentar essas cargas internamente, sem falar de ferramentas que são essenciais nesse processo de movimentação interna. Por que é tão necessário você investir num bom equipamento para isso? Porque quando você tem um bom equipamento para movimentar a carga, isso vai fazer tanto na entrada como na saída, você não tenha prejuízo nessas cargas, avarias, e não cause também desconforto ergonômico aos funcionários, ou seja, a preocupação com a saúde do colaborador, que tem cargas que têm um peso muito elevado para que ele possa carregar juntamente com outras pessoas, de forma braçal. E isso faz com que muitas vezes você perde funcionários por causa de motivos de afastamento de saúde devido à ergonomia, ok? Então, seguindo aí, falar primeiro das paleteiras. Então, é um equipamento bem utilizado aí pelos centros de distribuições por aí afora, armazéns, muito comum. Você tem as paleteiras manuais e as elétricas, por exemplo. Aliás, isso aqui é um sonho, né, de muito operador por aí, certo? Muito mais comum ver a paleteira manual. Então, a paleteira, ela é utilizada para você transportar a carga paletizada simples dentro do galpão, certo? De uma maneira que facilite, para não ter que, por exemplo, usar uma empilhadeira para uma carga que não seja tão pesada, ok? Então, isso aqui é bem utilizado também. Carrinhos. Então, isso aqui você vê muito, né? Outra ferramenta muito útil para o deslocamento de cargas mais leves e principalmente aquelas cargas desmembradas, o que eles chamam de carregamento ou descarga batida. O que é descarga batida? É o item a item, né? Aquele caminhão que vem repleto de caixa e ele vai tirando caixa por caixa. Então, por exemplo, você vê o carrinho aqui, tradicional, onde levam as caixas, o carrinho modelo prancha e os carrinhos para tambores. Também são bem utilizados aí para transportar a unidade desmembrada desses produtos. Empilhadeira. Então, você vê que tem diversos modelos hoje de empilhadeira no mercado. Você tem as mais comuns. A empilhadeira lateral, seria essa daqui. Você vê que ela consegue trabalhar em corredores mais apertados, por não ter a necessidade de fazer giro, certo? A mais tradicional, que é essa aqui, por exemplo, uma empilhadeira dessa, nesse corredor, ela não conseguiria colocar uma carga aqui em cima, que ela não teria o giro suficiente aqui para colocar essa carga ali em cima, certo? Então, num centro de distribuição, em corredores mais apertados, a mais indicada é essa empilhadeira aqui, a lateral. A de prancha comum, a empilhadeira estilo guincho, né? Essa aqui, essas duas aqui. Então, são algumas que existem no mercado. A empilhadeira ela se faz necessária para que você use
você tem a necessidade tanto de cargas mais pesadas, como a necessidade de içar, de levantar essas cargas. Por exemplo, para jogar ela numa prateleira dessa. Se eu tivesse que destinar essa carga, ainda que ela fosse leve, eu não conseguiria fazer isso com uma paleteira, somente com a empilhadeira. Então, na hora de endereçar uma carga, se essa carga ela vai ficar num nível mais elevado, é necessário ter uma empilhadeira para poder alocar essa carga no local correto. Tanto para guardar como tirar da prateleira. Perfeito? Pontes rolantes. Então, isso aqui é bem comum em alguns centros de distribuição e armazéns fechados de amplo acesso, que constitui o quê? Num vão livre, que no alto ele vai correr por duas travessas laterais. E aí essas travessas, elas têm aqui um carro que vai para cá e para cá, né? E desce um guindastezinho. Você movimenta, por exemplo, uma carga no alto de um ponto do galpão ao outro. Então, isso é bem interessante. Não é todo centro de distribuição ou galpão que possui. Se tratar de um investimento caro, um investimento que tem um custo de manutenção elevado, porém, o custo-benefício é enorme, né? Ele tem a capacidade, por exemplo, de içar de 3 a 300 toneladas através desse guincho controlado mecanicamente. Então, isso aqui é uma ponte rolante. Guindastes. Já o guindaste ele é um equipamento de manuseio e movimentação, embora esteja interno aqui, mas esse equipamento é um equipamento externo. Então, ele vai trabalhar em área externa. Então, como que você consegue armazenar uma grande quantidade de madeira como essa aqui? Ou, por exemplo, deslocar um tanque de um lugar a outro. Então, ele é muito usado, por exemplo, em áreas de armazenagens abertas, em portos, construções civis, dentre outros. Você vai ver muito esse tipo de equipamento aí para manusear e movimentar a carga durante a armazenagem. Guindaste giratório. Equipamentos capazes de içar mercadorias, dando mobilidade ao objeto na hora de baixar uma posição de encaixe na produção. Muito comum em empresas automobilísticas e de usinagem. Então, empresas que, por exemplo, trabalham muito com motor, vamos supor que ele tem que pegar e colocar um motor dentro da carroceria. Então, o motor está fora, esse tipo de equipamento é perfeito no local onde faz a montagem, porque ele vai içar o motor, levar na posição correta da carroceria e baixá-lo, certo? Essa travessa aqui, vejam que ela tem um giro aqui, um ângulo, né? Então, ela gira para lá e para cá, e esse carro aqui ele vai para frente, para trás e desce. Aí sobe a mercadoria. Então, ele é o suficiente para executar esse tipo de trabalho na movimentação desse tipo de produto. Transportadores de correias e de rolos. Então, são transportadores fixos. O que esses transportadores fazem, né? Então, uma espécie de esteira rolante para que materiais se desloquem rapidamente entre pontos estratégicos na produção de bens. Então, na área de armazenagem que está ligada à produção, por exemplo, essa matéria-prima ou produto acabado para ir direto para a área de estocagem, ele passa por esteiras como essas. Então, em grandes fábricas é possível ver esse tipo de equipamento de movimentação interna de carga. Muito bem, muito útil e bem utilizado aí pelas empresas. Monotrilho. Então, esse monotrilho aí, ele é similar, por exemplo, à ponte rolante, sendo que, vamos voltar aqui na ponte rolante. Imagina que somente essa peça aqui é um monotrilho. Ela só vai ter um movimento para cá, para a direita, e para cá, para a esquerda. E o que acontece? Ele fica limitado, porque essa ponte ela se movimenta. Então, ou seja, esse deslocamento norte-sul aqui, ele não existiria no monotrilho, porque o monotrilho ele teria apenas uma travessa. Imagina que tem uma travessa cortando aqui o monotrilho assim, ó, tá? Então esse carrinho ele vai se movimentar para cá e para cá, certo?
Então, ele só vai ter um movimento fixo, de um lado para o outro e de cima para baixo. Mas ele não vai ter, por exemplo, se ele está no sentido leste e oeste, ele não tem norte-sul. Então, consiste numa viga suspensa a alguns metros do piso, sobre o qual corre um trole. Então, esse carrinho, popularmente chamado de carrinho, se chama trole. Um trole com uma talha. Talha seria esse guinchozinho aqui, podendo ser de operação manual ou elétrica. Ok? Então, tem operação manual ou elétrica desse tipo de mecanismo. Transelevadores. Aí já estamos falando de centros de distribuições ou armazéns que tem mais de um nível de pisos. Quando eu tenho mais de um nível de pisos, conforme mostra essa figura aqui, tá vendo? Imagina que cada vão aqui ele tem um piso. Então, como é que eu faço para içar essa mercadoria? Um elevador, né? Um transelevador, conforme mostra a foto aqui. Ele eleva essa mercadoria para um outro nível e ali já deve ter algum operador que deve pegar uma paleteira e pegar esse material. Então, a dinâmica é essa, fácil de entender, né? O transelevador ele é bem incomum, na verdade. Não são todos os armazéns que estão equipados dessa forma, porque nem todos os armazéns montam um layout dentro do armazém dessa forma, com diversos níveis de pisos. Ok? Pórticos rolantes. Então, a gente vai dar o exemplo de um pórtico interno e um pórtico externo. Vejam que aqui é uma área de containers, né? Pode ser um porto, né? Ou apenas um local de armazenagem de containers. Então, esse equipamento ele é utilizado para transportar esses containers de um lado para o outro. Vejam que ele é como se fosse uma plataforma móvel, uma espécie de carro, que ele é apoiado dos dois lados, dos dois pés. Aqui dentro de um galpão, ele é similar à ponte rolante. Só que qual é a diferença? A ponte rolante ela é fixa nas paredes, nas duas extremidades da parede, em vigas. Já o pórtico rolante não, ele é apoiado como se fosse um cavalete, né, de um lado e de outro. Então, ele consiste numa estrutura integral, semelhante a um cavalete, diretamente apoiado nos dois lados sobre o chão. Também com a capacidade de içamento e deslocamento de cargas. Perfeito? E aí, agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, sobre princípios fundamentais na hora de movimentar a carga. Então, existem alguns princípios a serem adotados e seguidos quando se pensa em movimentar a carga dentro de um armazém no ato de armazenagem. Primeiro é que a gente traz a racionalização do trabalho, ou seja, um trabalho racional, planejado. Segundo é o princípio da utilização econômica do equipamento. Então, o que é a utilização econômica? Você sempre tem que pensar que na hora de movimentar, eu não tenho que usar desnecessariamente um equipamento. Um exemplo, eu tenho uma caixa de papelão como essa aqui, ó. Vamos lá para o carrinho. Uma caixa de papelão como essa. E aí eu estou com preguiça de pegar isso, ou então de ir buscar um carrinho que está perto de mim. O que eu faço? Eu pego e boto isso em cima do garfo da empilhadeira e levo. Está errado. Ou seja, eu estou gastando o equipamento da empilhadeira à toa. Ele não foi o equipamento da empilhadeira, a finalidade dele não é essa. Ele é para você transportar uma carga mais pesada. Então, se, por exemplo, se essa empilhadeira ela é movida a combustível, eu estou gastando combustível à toa para poder levar uma caixa de papelão, que poderia usar um carrinho manual. Então, esse é o princípio da utilização econômica do equipamento. Então, cada tipo de equipamento para o seu devido material. Planejamento das operações e a sua execução adequada. Então, tem um pouco de relação com isso que eu acabei de falar, também é um princípio. Você tem que planejar cada tipo de operação do seu armazém e saber qual é a execução adequada. Então, não é adequado usar uma empilhadeira para poder transportar uma caixa de papelão.
servir como referência básica para reexaminar a prática adotada no transporte interno, certo? Então, esses princípios servem para dar referência a cada tipo de operação. E também a escolha de um novo sistema. Às vezes você vê que você não ganha tempo nem otimiza a sua operação, que de repente você precisa mudar o sistema de armazenagem, mudar o tipo de layout. Só que isso são assuntos que a gente ainda vai tratar ao longo das aulas. A gente ainda não vai falar sobre isso agora, mas já fica na cabeça. Eu preciso montar um bom esquema de movimentação interna para que ele seja referência, ele seja econômico, ele tenha um planejamento e racionalize o trabalho e que o sistema de armazenagem funcione 100%. Porque muitas vezes é na hora de movimentar a carga dentro do armazém que nós vamos ver que o sistema ele não está adequado. Eu preciso adotar um novo sistema de armazenagem. Perfeito? Então, vamos falar do princípio de entrosamento no transporte. Os tipos de equipamento utilizados são praticamente determinados pela própria natureza do processo ou do produto. Então, como eu falei, se eu preciso transportar um motor, eu vou usar um monotrilho ou aquele guindaste fixo, giratório, porque são os equipamentos mais adequados para movimentar esse tipo de produto. Assim como a caixa de papelão, eu uso um carrinho. Ou uma carga paletizada bem pesada, eu uso a empilhadeira ao invés da paleteira. Se eu vou ter que levar uma carga paletizada que não vai entrar numa prateleira alta, para que eu vou usar a empilhadeira? Eu vou usar paleteira. Então, cada transporte vai ter um entrosamento adequado com o tipo de material. Vou precisar transportar um container dentro do armazém. Ponte rolante ou pórtico rolante interno. Vou precisar transportar um container fora do armazém. Ou vai ser um guindaste ou vai ser um pórtico rolante externo. Então, cada tipo de material ele vai se adequar ao tipo de transporte propício. Alguns princípios de operação. Na movimentação interna deve ser evitado o remanejamento de carga. O que é isso? Então, vamos supor, a mercadoria chegou ontem e aí eu peguei e guardei aqui nessa prateleira aqui. Mas aí depois eu vi que vai chegar uma outra mercadoria que ela vai precisar desse espaço inteiro. Então, vocês estão vendo que essa prateleira aqui ela está meio vazia. O que eu faço? Eu vou ter que vir pegar esse produto que está aqui, levar para uma prateleira sozinha que esteja vazia e que caiba tudo, para poder trazer a outra carga para cá. E tipo, uma mercadoria que chegou ontem, que poderia entrar na prateleira e ficar quieta e ninguém mais mexer. Então, ou seja, uma mercadoria, uma vez que chega, ela só tem que sair da prateleira para a expedição, ela não tem que ficar trocando de prateleira. Até porque quando ela chega, muitas vezes ela vai ser registrada e endereçada. Você vai ter que mudar o endereço dessa carga. E muitas vezes isso não é feito. E aí é onde, às vezes, o seu operador vai procurar uma carga que no sistema está com endereço, chega lá, cadê a carga? Não sabe onde está. E existe a carga. Ela consta no inventário, mas cadê a carga? Ninguém sabe. Às vezes é um armazém gigante. Porque essa coisa de ficar remanejando carga. Então, o princípio de operação é nunca remanejar a carga. Deve ser evitado. E se for necessário fazer isso, todo o processo tem que ser feito. Então, já que eu estou mudando, transferindo essa mercadoria de local, eu tenho que mudar o endereçamento dela no sistema. Então, tudo isso deve ser feito. Outro princípio de operação. Quanto maior for a carga unitária a ser transportada, menor será o custo de transporte. Isso também é um fato. E eu vou explicar para vocês. Vocês já viram que, se você entra no Mercado Livre para comprar uma fonte de notebook, vou pegar aqui, ó, essa aqui, ó, a fonte do notebook. Você queimou, preciso comprar outra fonte de notebook.
A fonte é baratinha. Vamos supor que você acha essa fonte aí a R$40. Esse é o preço da fonte, certo? E aí você vai pagar no frete. Quanto que é o frete dessa fonte? R$50. O frete mais caro do que o produto. Mas por que é mais caro? Porque pensa só, olha o tamanho disso. Quanto espaço isso daqui vai ocupar no caminhão? Ele ocupa muito pouco espaço. Vamos supor que eu como operador logístico, eu vou entregar várias fontes dessa aqui para diversos clientes. Cara, para o meu caminhão ele poder sair para a rua, é necessário ter muita, mas muita fonte. Muita entrega para poder ocupar o espaço necessário de um caminhão para poder sair para entrega. E claro, se eu for entregar só isso, não tem como, eu vou passar mais de 3 dias na rua, não compensa de tanta carga. E aí o que eles fazem? Eles elevam o custo desse produto. Quanto menor o produto, mais caro o frete. Aí você vê, eu compro uma geladeira de R$2.000, certo? Aí o frete dela é 100. Ué, mas pô, o frete da geladeira sai mais caro do que a fonte, professor. Ok, mas vamos fazer uma razão entre o espaço que isso aqui ocupa no caminhão e uma geladeira? Uma geladeira ocupa muito mais espaço, mas pensa, de repente um caminhão pode sair com apenas 6 geladeiras no caminhão, cobra R$100 no frete cada uma, ela faz isso rapidinho, em horas. Faz 6 entregas de geladeira, acabou, já volta para o armazém. Enquanto essa daqui, ela tem que encher o caminhão e às vezes pernoita, passa uns 3 dias na rua fazendo entrega disso aqui. Então, ou seja, no princípio da operação, a carga unitária a ser transportada, quanto maior for essa carga, menor será o custo de transporte. Então, para transportar uma carga que esteja num volume maior, paletizada ao invés de carga seca batida, o custo de operação desse transporte sempre será menor, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Ok? Então, a carga maior, o custo é menor. A carga menor, o custo é maior. Então, sempre levem isso para a vida de vocês. Vocês, se formando em logística, sempre pensem dessa forma. A carga menor, ela tem um custo maior de operação. Perfeito? Outro princípio da movimentação é que todos os equipamentos eles precisam sempre ter a prática da manutenção preventiva. Porque a manutenção preventiva ela sai muito, mas muito inferior do que o custo de manutenção corretiva. Espere dar defeito, espere quebrar para você ver o reflexo não só do preço, mas do prejuízo. Você tem um equipamento a menos parado e por mais tempo parado, que atrasa a sua operação e com isso você perde dinheiro, você tem custos maiores. Então, por isso, sempre faça a manutenção preventiva nos equipamentos da sua empresa. Possibilidades de transporte por gravidade devem ser constantemente examinadas. Então, olha o exemplo aqui dessa imagem. Veja que todo produto, após aberto, ele passa para a prateleira de baixo. E o produto fechado, ó, as caixas fechadas aqui, nas prateleiras de cima. Por quê? Porque, por exemplo, se um produto desse cai, a probabilidade dele avariar é menor do que se ele caísse daqui de cima. Então, como essa caixa aqui está fechada, se essa caixa fechada vir a cair, certo? Como ela está toda fechada, embalada, ela está mais protegida, o risco dela ter algum tipo de prejuízo é menor. Então, sempre que eu vou transportar, pela questão da gravidade, né, a questão usando altura, eu tenho que examinar os riscos de perda e de avaria que eles geram. Então, é um princípio na hora de movimentação e na hora também de armazenar. Okay? Então, por isso que você entra... Acho que todo mundo já foi naqueles mercados de atacadão.
E aí você vê que no atacadão parece um centro de distribuição. São prateleiras enormes, onde as cargas fechadas ficam nas prateleiras de cima, circula até empilhadeira dentro do mercado, todo mundo já viu isso, e as cargas abertas elas ficam embaixo no acesso do cliente, abertas dessa forma aqui. Muitas vezes até assim, em caixas mesmo, porque ela segue esse princípio aí de gravidade. Sobre custos, princípios de custos na operação. A seleção do equipamento de transporte deve ser realizada tendo em vista o menor custo por unidade transportada. Então, ou seja, é aquele exemplo que eu falei da empilhadeira, colocar uma caixa de papelão em cima do garfo dela para poder levar. Eu estou tendo custo desnecessário ali, ok? Então, eu tenho que seguir esse custo aí. Porque se essa unidade transportada ela tem condições de usar um equipamento mais barato, é esse que você deve usar. Versatilidade na aplicação de métodos e equipamentos de transporte contribui para a redução de custos. Com certeza. Quanto mais opções o seu armazém tiver, principalmente se o teu armazém ele armazena diversos produtos diferentes, categorias, enfim. Então, se você diversifica, eu tenho ponte rolante, eu tenho empilhadeira comum, eu tenho empilhadeira lateral, eu tenho transpaleteira elétrica, eu tenho paleteira manual, eu tenho carrinho, eu tenho, enfim. Quanto mais equipamento eu tenho, se eu utilizar esse equipamento para a carga mais adequada, mais custo eu vou estar reduzindo na minha operação, por causa da versatilidade. Outro princípio de custos é que decresce o custo unitário do transporte com o aumento do volume total transportado. Isso é um fato. Vejam aqui que esse aqui é um tritrem, né? Eu tenho 3 carrocerias aqui acopladas num cavalo mecânico. Então, é um triarticulado. Então, essa carreta triarticulada, se for ver, para quem está pedindo essa entrega aqui, não sei se isso é cana-de-açúcar, não sei que carga é essa, mas vamos supor que seja cana-de-açúcar aqui, está transportando cana. Para a pessoa que está pagando, sai muito mais barato ela está pagando um caminhão desse para transportar, só para vocês terem uma ideia, ok? Vamos supor que para transportar toda essa carga aqui, o cara está cobrando 10 mil reais. Tá? O preço para carregar isso aqui, nesse tritrem, é 10 mil reais. Certo? Sendo que, imagina que eu só tivesse um caminhão aqui com uma carreta com apenas uma carroceria. O preço para carregar em apenas um desse, aí nesse caso a mesma carga, eu iria precisar de mais 3 cavalos, mais 2 cavalos. Mais um caminhão aqui e mais um caminhão aqui. Vamos supor que um desses só me custaria 5 mil. Então, 3 caminhões juntos custariam 15 mil. Enquanto um só, carregando toda a carga de uma vez, sai por 10. Então, eu estou economizando, por exemplo, 5 mil aí. Por que sai mais caro se a carga é a mesma? Porque, vamos lá. Por exemplo, esse daqui, é claro que ele vai gastar mais combustível do que um só gastaria. Só que o que um só gastaria, eu multiplico por 3. Então, esse daqui ele vai gastar menos combustível do que os 3 juntos. Isso já é um ponto. Outro, aqui eu só tenho 2 mãos de obra no máximo envolvida, um motorista e um ajudante. Com mais 2 caminhões, seriam 3 motoristas e 3 ajudantes, o que gera mais valor de mão de obra nesse frete. Então, só dei 2 pequenos exemplos do porquê. Quanto maior a quantidade de produto, menor o custo unitário do frete. Tá? Então, o quilo dessa cana-de-açúcar aqui, por exemplo, transportado, não vou nem falar quilo, vamos supor que está sendo cobrado por tonelada. A tonelada transportada aqui, ela sai mais barata na tabela do que a tonelada para apenas um veículo. Então,
Acho que deu para vocês entenderem nesse exemplo. Então, na hora de movimentação, o princípio de custo, para qualquer tipo de equipamento, ele vai ser mais barato se ele transporta uma capacidade maior. Perfeito? Então, o carregamento, e agora para a gente fechar a nossa última parte da aula, falar sobre carga e descarga de veículos em depósitos. Então, na armazenagem, não tem como você não falar sobre carregamento e descarga. Então, o carregamento e descarregamento, ele representa custo tanto para o transportador quanto para o contratante do serviço. No caso, por exemplo, para a pessoa do armazém. Esses custos podem ser verificados de seguinte forma: tempo da espera do veículo, tempo no carregamento, tempo no descarregamento, veículo adequado para o transporte, pessoal treinado para o carregamento e descarregamento. Então, tempo é dinheiro, já dizia, né, o velho ditado. Então, se a operação ela gasta mais tempo, eu estou perdendo dinheiro. Seja tempo para carregar. Se eu demoro demais para carregar no meu armazém, eu estou perdendo dinheiro. Se eu demoro demais para descarregar, eu causo filas de caminhões no meu centro de distribuição para descarregar, eu estou perdendo dinheiro e estou fazendo o transportador perder dinheiro também. O veículo adequado para o transporte também faz perda de dinheiro. Certo? Então, vamos supor, o mais adequado para esse tipo de produto seria eu agregar vários tritrens, mas aí eu agrego só caminhões pequenos. Eu, em vez de usar 3 desses daqui, eu estou usando 10 comuns. Então, eu estou tendo um custo muito maior do que se eu fosse usar 3 veículos desses. Pessoal treinado para o carregamento e descarregamento também. Às vezes, a tua carga ou a tua descarga ela demora mais tempo porque eu tenho pessoas com necessidade de treinamento, tanto para carregar como para descarregar veículos. Então, hoje é muito importante que as empresas adotem o sistema just-in-time na sua operação e, para isso, eu preciso melhorar o lead time. O que é o lead time? Tempo de espera. Tempo de espera para carregar, tempo de espera para descarregar, isso tem que reduzir ao máximo. Então, para que isso funcione, é necessário fazer programações de carregamento e descarregamento para cada fornecedor estabelecer horários de entrega e coleta, deixar equipes preparadas para fazer a movimentação rápida dos materiais e estabelecer juntamente com o transportador o tipo correto de veículo. Então, o tipo correto de veículo para o tipo de produto também é muito importante. Se vai ser uma carroceria cider, que é do modelo de bebidas, aberto, que você uma prancha, estilo baú, graneleiro, tanque, etc., para o transporte adequado. Então, a carga e descarga de veículos em docas. Todo armazém ele tem que ter a sua doca de carga e descarga. Então, o sistema de carga e descarga de mercadoria, através do uso de empilhadeira nas docas de carregamento, deve ser gerenciado. Empilhadeiras que não atendem especificações obrigatórias podem comprometer a integridade de outros elementos do sistema. As diretrizes dessa operação devem observar uma operação eficiente em ambiente de uso interno e minimizar as ocorrências de dano à carroceria dos caminhões. Então, esse exemplo aqui, ó, vocês podem ver que existe uma plataforma adequada na saída da doca de carregamento e descarregamento, onde o caminhão ele encosta e essa empilhadeira ela vai até o baú com segurança. Então, você vê que aqui é uma operação correta. Agora, olha a diferença dessa daqui. Ó. Olha, tem tudo para acontecer um acidente de trabalho. Vejam que é uma plataforma improvisada, estreita, qualquer movimento errado que essa empilhadeira pode tombar. Ela é mais alta do que o baú desse caminhão. Tem uma pessoa aqui fazendo não sei o que aqui, né? Um risco dele se acidentar também. Então, vejam que a diferença de uma operação segura para uma operação insegura. Então, para isso, o projeto de docas ela deve ter o quê? Ela deve ter, por exemplo, a altura do padrão do piso no mesmo nível do piso da carroceria do caminhão. Onde o caminhão, ele, por exemplo, ele encoste aqui, ó. Imagine que não tem essas plataformas.
Esse caminhão ele encosta aqui e ele está mais ou menos no mesmo nível do caminhão, sendo o mais próximo possível da altura da doca. Em caso de desnível, utilizar plataformas móveis, como essa daqui. Então, isso aqui é muito importante para evitar acidente de trabalho e trabalhar com segurança. Plataformas que você acopla aí no baú dos caminhões. Aqui é um exemplo aí de uma foto de um centro de distribuição dos Correios. E para caminhões que transportam cargas menores e mais leves, não precisando do auxílio de uma empilhadeira, ou seja, carga batida, fracionada, o uso de frotas equipadas com caminhões com plataformas mecânicas também é muito útil. Então, um exemplo aqui do carro do gás, né? Acho que todo mundo já viu esse tipo de cilindro de gás, que o caminhão tem uma plataforma como essa aqui para levar essas garrafas com segurança, descer e subir. E assim como essa imagem aqui de um caminhão com plataforma móvel, né? Que facilita bastante o transporte. Com isso, finalizamos a nossa aula de hoje de movimentação dentro dos armazéns. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa um like aí, curta a nossa aula aí. Eu agradeço a vocês por estar ligadinho aí nas aulas comigo aí. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Um grande abraço. Fiquem com Deus.